Que palavra, né? Aleluia! Que palavra, né? Que hino lindo, né? Se Deus mudou a minha vida, vai mudar a sua história, né? E como Deus tem operado na minha vida, né? Antes de eu estar contando uma parte do meu testemunho aqui, eu vou estar deixando um versículo para os irmãos, que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Deus, aleluia. Deus de poder e de glória. Eita. Só o Senhor. Aleluia, Deus! Glória a Deus, aleluia! É Deus, que tu és fiel. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia, papai, é dessa maneira. Esse versículo, medito tanto nesse versículo porque ele faz parte do meu testemunho. Porque quando eu tinha 22 anos, em 2012, comecei a ir na Universal, me apresentaram a Jesus. Comecei a seguir o caminho de Jesus. Aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Glória a Deus. Só que eu se desviei. Por incrível que pareça, um versículo da Bíblia, eu não sabia onde estava, mas sabia que existia na Bíblia, e nunca saiu da minha cabeça, é que sempre há um tempo determinado para tudo. E quando eu chegava em casa, usei muita droga, desde os meus 14 anos. Quando eu chegava em casa drogado na parte da manhã, eu ficava pensando, Deus, o que é que eu estou fazendo? Mas eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. E sempre passando por essa prova, né? E quantas vezes eu tá ali no tráfico de droga, a polícia chega dando tiro e a gente sai correndo. Quantas vezes tá na rua, sem saber quem tá passando na madrugada, o inimigo usar ali para querer fazer alguma coisa com a gente. Uma vez mesmo, tava na madrugada, na rua de casa, quando subiu uma moto com o garupa, em 2012, quando estava tendo aqueles atentados, vários jovens morrendo perto de ponto de tráfico. E naquela noite, subiu esse motoqueiro com um garupa. Ele gritou, atira, atira, o que estava pilotando. Só que quando o garupa foi atirar, a moto desequilibrou. O garupa, não foi nem o piloto que desequilibrou. Meu Deus! Glória! Hoje, naquele momento eu não entendi, mas hoje eu entendo que foi a mão de Deus que pôs a mão naquela hora. Porque naquela hora Deus falou assim, não, ali tem servo meu. No mesmo momento, dois colegas nossos que estavam na moto, passou deles, eles tentou derrubar esses dois meninos. Quando os meninos entrou na esquerda, eles continuaram reto, só que eles deram 6 tiros. Desses 6 tiros, pegou um tiro só na perna do que estava pilotando e pegou na panturrilha esquerda dele. O porquê? Porque o que tomou o tiro, a avó dele sempre foi evangélica, sempre orou por eles. E essas pessoas, Deus tem planejado para a vida deles. O que estava na garupa, eles não são evangélicos, mas creio, tenho certeza que Deus tem uma obra na vida deles. O que estava na garupa, a mãe, tem o marido dela, alcoólatra, o filho, no ponto de tráfico, mas mesmo assim, sempre todo fim de semana, sempre quando ela está na igreja adorando a Deus, ou seja, Deus fez 2 milagres em uma noite só. E quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, Ele deixa a pessoa passar por provas, que nem quando a gente está no mundo, a gente pensa de uma forma, quando a gente está na presença de Deus, a gente pensa outra. Eu não sabia que Deus tinha feito esse milagre na minha vida. Por quê? Porque quando eu aceitei Jesus, eu não tinha muito o que falar do meu testemunho, era só um usuário. Mas Deus permitiu que eu passasse por isso, para que meu testemunho fosse melhor para ganhar. Senhor, é verdade. Para você ter ideia, a primeira pessoa que eu usei droga foi o irmão da Ed. E a pessoa que me apresentou a casa de recuperação onde que eu passei, onde que ele visitou, ele estava lá também, a esposa dele. Fico feliz de estar vendo vocês aqui. Passei por lá. Só que esse ano, antes de eu ir para lá, trabalhei no Hospital Santa Catarina, na Cabeça Paulista, trabalhando de porteiro, a rua lateral Teixeira da Silva, da rua do Pronto Socorro. Parou o taxista, me falou de Deus. Ele levou um passageiro, acabamos conversando, falei de Deus, falei que era desviado. Aí ele falou, mas volta para a igreja. Você mora em que lugar? Eu falei, moro no Jardim São Luís, conhece? Sou daquela região ali, tô no telefone, me liga. Eu não liguei. Ali já foi um chamado de Deus me chamando. Quando foi domingo retrasado, estava na igreja,
A pastora falou assim, Rony, a gente vai ter que fazer o trabalho da célula dos jovens. Aí você ajuda a Pâmela e o Júnior, que são os líderes do grupo de jovens, você e a Paula, tá vendo que vocês fazem o trabalho através da Bíblia. E eu indo na igreja, falando com a pastora, pastor, eu conheço o pastor de algum lugar. Eu ainda vou lembrar onde conheço ele. Quando a pastora me jogou essa responsabilidade na minha mão, eu lembrei. O taxista que me apresentou hoje aqui, queria que eu fosse na igreja dele, foi esse pastor. É o pastor da minha igreja. E quando eu saí da casa de recuperação, eu não sabia onde eu ia congregar. Não sabia qual igreja que eu ia. Estava pensando se eu ia na igreja da pastora Marlene, estava pensando se eu ia na Assembleia de Deus, no Ministério de Piraporinha. E eu fui nessa igreja, eu falei, não, vou congregar aqui, gostei daqui. Quando foi ver, foi a mesma igreja que o pastor tinha me chamado. Então, a gente está determinado a passar por provas, né, irmãos? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.